Então, sejam bem-vindos. Como a gente está falando sobre saúde mental, eu não podia deixar de estar cuidando da minha também. Para isso que eu vim com a minha família, vim com a Carol, vim com a Martina, a gente está aqui em Gramado, nesses três aqui de Gramado, da cidade linda, tão inspiradora, que tem um pouco a ver, sim, com Blumenau, e tem muito a ver com tudo que tem de bom gosto, uma cidade feita por artistas, dá pra ver, né? Ela é delicada em todos os detalhes e como que isso, a nossa alma anseia por esse tipo de coisa. E como que isso faz tanto sentido pra gente. Nisso eu tava vendo ontem na TV algumas das coisas falando sobre declaração universal de direitos humanos que envolve na parte de saúde como bem-estar físico, mental e social. O bem-estar físico ele é muito mais óbvio, né? E o bem-estar mental e o social tem tanto daquilo que a gente tenta fazer como cristãos para o bem-estar social de tanta gente. Mas a gente também precisa ter a ideia do bem-estar mental, que tantas vezes tem a ver com a alma, mas às vezes tem a ver com o corpo. A gente tem visto cada vez mais a mente como uma interface entre aquilo que o cérebro capta, ele calcula aquilo que ele faz, e como que o corpo resolve também responder com hormônios, com outras coisas. E do outro lado, a nossa alma, que vem com a consciência, e ela, como que ela capta tudo isso nessa interface da mente. Então, essa separação entre cérebro, que ele estaria da bem-estar físico, e mental, que ele estaria dentro desse bem-estar da alma. Então, mesmo a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela está lá. Eu tenho mais visto de... Uma das coisas mais tristes que tem da quarentena inteira, com certeza, foi a ideia das incertezas que a pandemia trouxe, a maneira que a gente ficou isolado, a maneira que a gente ficou preso. E, além disso, como médico, o que eu mais ouvi foi gente falando sobre como é que você enxerga o tratamento com o remédio tal, como é que você enxerga a vacina tal, ou pior de tudo ainda, falando a vacina de tal país, né? Sendo que a gente sabe quem produz vacina não são países, são laboratórios que produzem. Então começou a ter um somatório de opiniões de pessoas não especialistas e isso causou uma turbulência no entendimento de todas as coisas. Ao mesmo tempo, o avanço da ciência permitiu que tanta informação nova fosse gerada com tanta velocidade que a gente cada vez mais entende a necessidade pela inteligência artificial e a maneira que ela vai filtrar essas informações e gerar uma informação pro, vamos chamar de consumidor final. Eu, você, os laboratórios, os médicos, os jornalistas e a maneira que a gente pode divulgar a coisa para um melhor tratamento. A grande verdade é que pouquíssima gente, mesmo os maiores especialistas, conseguiam prever com exatidão o que tinha para acontecer, quais eram as possibilidades de futuro que existiam. E dentro de tratamento, tudo sendo desenvolvido ao mesmo tempo que sendo aplicado de uma maneira que nunca aconteceu antes. E ao mesmo tempo a gente está naquele apelo tentando imaginar o que é ciência no meio disso tudo. E simplesmente algumas pessoas tomando graus de autoridade, alegando ser representantes da ciência. Mas enfim, foi tanto caos que foi somando nisso daí, com essa CPI toda que está saindo, cheia de interesses políticos de todos os lados. E mais uma vez o bem-estar físico, mental e social, ele é algo que ocasionalmente pode acontecer meio que por acaso, apesar de todos esses interesses correndo para todos os lados. Não está errado ter uma opinião, mas a gente precisa se desenvolver muito e aprender como pensar durante fases como essas. Quando a gente aprender como pensar e como filtrar e saber, tipo, que nem sempre todo mundo vai saber tudo, mas a gente tem a esperança de que Deus existe. A única maneira de uma verdade existir é Deus existindo. E Ele tem essa verdade. A gente quer saber nesse objetivo como que vai ser essa fase do pós-pandemia. As pessoas que passaram por todas as dificuldades de ter ficado isolado por tanto tempo, pessoas com receio até hoje, com receio depois, não sabe se as vacinas vão funcionar e como que isso tem somado. Às vezes eu tenho visto esse cenário pós-pandemia, que a gente está caminhando para lá, mas a gente já consegue ver, por exemplo, os Estados Unidos, com o pessoal já nas ruas por causa da pandemia,
E os órgãos lá autorizaram que o pessoal saísse e tivesse juntos uns com os outros. Fico tão triste que ontem foi a minha formatura da Mosaic College e, cara, eu fiz de tudo para tentar estar lá com eles, mas eu não consegui, que aqui do Brasil a gente não consegue ir para lá sem passar 14 dias no México antes e, 3 semanas de férias para conseguir passar uns 3 dias lá nos Estados Unidos, eu ainda teria que ter saído umas 2 semanas antes do que eu poderia sair. Mas a gente consegue enxergar que nesse pós-pandemia, algumas coisas vão ser muito parecidas com traumatizados de guerra, com como que soldados do Vietnã às vezes têm umas crises de loucura. Tinha gente que, quantos casos que a gente viu de gente entrando com uma metralhadora dentro do supermercado, e qual que é o tipo de alteração que tinha essas pessoas de dificuldade de saúde mental, mesmo num país que leva tão a sério a saúde dos veteranos, como é nos Estados Unidos. Então, quando eu estava vendo isso daqui, tem um texto que aparece uma história de Jesus 2 vezes. Ele aparece no livro de Lucas, ele aparece no livro de Marcos. Eu queria ler com vocês, dentro do livro de Marcos, essa história. Ela é depois que Jesus está navegando com o pessoal dele no mar da Galileia, quando vem aquela tempestade e eles ficam morrendo de medo, acordam Jesus, Jesus chega lá, manda acalmar a tempestade, acalmar o mar, e os caras ficam assustadíssimos. Sabe quando está passando um caos na vida cristã e às vezes você pensa, depois disso aqui, alguma coisa muito grande vai acontecer? É bem comum, isso aí acontece bastante. Então, aqui em Lucas, no capítulo 8, no versículo 26, eu falei que eu ia ler em Marcos, né? Aqui em Marcos, no capítulo 5, do 1 até o 20, né? Eles foram até Gerasa. Gerasa era dentro de uma região chamada Decápolis. Ela ficava para lá do mar e ela era uma cidade romana. Ela era, na verdade, um conjunto de 10 cidades, Decápolis. Então, essa daqui é uma das poucas cenas onde Jesus aparece fora do território de Israel. Ele aparece dentro de cidades romanas. E é legal como a cultura de todos os lugares afeta em vários níveis as conversas que estão acontecendo. Então, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual que é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava numa colina próxima. Os demônios imploram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. E aqui eu queria que você anotasse isso. Viram ele assentado, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos desafios que ela nos oferece. Muito obrigado porque ela é a verdade e a gente bebe dessa fonte para que a gente encontre as respostas para aquilo que a gente precisa no dia a dia e a gente esteja capacitado para servir pessoas da melhor maneira possível. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente tem essa história
maluca de um cara esquizofrênico, um cara que estava passando uma situação onde toda a percepção de realidade dele estava alterada. Ele era esse endemoniado de Gerasa, e ele possivelmente era um cara conhecido, uma figura, aquele doido da praça, aquele maluco da cidade, que todo mundo já estava acostumado com a presença dele. Tanto que eles ficaram mais assustados em ver aquele cara normal do que ver ele do jeito que ele estava antes, que ele ficava escondido no cemitério, ele se machucava com pedras, tentavam conter ele ficava amarrado em algum lugar, mas ele sempre se arrebentava e fugia. E é engraçado que se você olhar, Jesus ele tinha saído daquele contexto judaico, hebraico, ele tinha entrado nesse outro contexto romano. Quando a gente fala sobre Roma, a gente fala sobre a posse das terras, sobre basicamente a escravidão que eles estavam passando naquele período. E quando a gente fala de Roma, a gente fala sempre sobre legiões. As legiões romanas eram os destacamentos militares que eles iam para os lugares e garantiam que Roma estava dominando por ali. Com a presença desses militares, era dessa maneira que os cobradores de impostos podiam extorquir a população e roubar os impostos. Vamos falar desse jeito, porque tinha o imposto que estava ali e eles sempre pegavam algo a mais, e era com aquilo que eles enriqueciam. Então eles estavam sempre ligados a um poder externo, ao poder de Roma, para vender o seu próprio povo. Então eles eram representantes ali, eles conheciam a política local, eles conheciam o sistema tributário da região, eles conheciam a cultura, eles sabiam quem que era quem e como que funcionava cada economia em cada lugar. A gente vê diversos cobradores de impostos pela Bíblia e muitos deles são transformados pela palavra de Jesus. E por conhecer Jesus, por estar junto com ele. Então quando Jesus pergunta para ele qual que é o nome dele, ele fala que o nome é Legião. Esse nome para mim é muito forte dentro da história, dentro do que ele representa na história romana. Então e quando ele fala aqui que é para ele ir para os porcos, eu fui lá e estudei. A, Tinha uma legião romana que dominava toda aquela região. E o escudo e o emblema deles era um javali. Ele era como um porco. Quando ele fala sobre isso, eu não posso jamais deixar de lado a possibilidade dele ser um veterano de guerra. Não diz o nome dele, não dá para saber, mas era uma cidade romana. Ele era uma colônia romana. Então os legionários, os soldados, eles ficavam nesses lugares até que eles pudessem se aposentar e deles ganhavam um pedaço de terra nesses lugares. E eles tinham uma encrenca muito grande com os judeus, com os hebreus, porque na maioria das situações eles acabavam casando com uma mulher local. Então, assim que eles miscigenavam as culturas, a cultura romana com a cultura local. Mas as mulheres judias, elas não queriam saber de casar com os legionários. Elas não queriam saber de casar com os soldados romanos. Então, acabava ficando com uma província rebelde, porque não tinha nem essa possibilidade. Então, tinha essa cidade de Cesareia, tinha a cidade de Decápolis ali por perto. Essas ali eram as cidades que foram construídas durante o domínio romano da região. Então aqui ele começa a me deixar de uma maneira muito clara que a possibilidade dele ser um cara que era um soldado romano, que passou por batalhas, passou por domínio, dominou lugares, e o tempo passou e veio aquele trauma pós-guerra. Como soldados do Vietnã que a gente vê, americanos aqui ali, ou aqui no Brasil a gente vê com policiais aposentados e por pessoas que passaram por situações muito, muito, muito drásticas. E ele acaba desenvolvendo um quadro psicótico, ele acaba desenvolvendo um quadro de esquizofrenia, ele acaba promovendo um quadro desse que tem uma alteração da personalidade, tem uma alteração da higiene, uma alteração da autoimagem, ele tem uma alteração de tantas e tantas áreas da comunicação dele com o mundo externo. E as pessoas já estavam acostumadas com aquele ali, ele era o doido da cidade. Então, existe toda essa parte física, a parte histórica, existe a parte espiritual, existe a parte metafórica de tudo, como que a Bíblia nos comunica isso daí. O fato deles terem entrado em porcos, isso daí faz tanto sentido dentro da visão judaica, porque ele estava num cemitério e na lei da Bíblia fala que não se deve tocar os mortos. Se não deve tocar em mortos. E porco também é um animal impuro para eles. Então ele está falando que aquilo tudo foi pro animal impuro
e os animais impuros, eles morreram. Entenda aí a metáfora e o valor de storytelling que isso aí tem por trás junto. É assim que ele conta para nós a história do Gesareno. Então, o povo ficou com muita raiva porque a manada de porcos que eles estavam criando morreu, e isso é um grande problema, né? E na verdade que ali era uma sociedade que estava criando aquela situação opressiva para aquele soldado, vamos considerar que ele seja. Aquela ali estava todo mundo, tipo, tinha sua estabilidade financeira, sua estabilidade social em manter aquele personagem lúdico da cidade que estava por ali. Houve um pagamento com aquilo ali. E quando eles viram esse cara lúcido, recuperado, porque ele teve um encontro com Jesus, e aquilo mudou, retornou a personalidade que ele tinha antes de todo aquele trauma. Ele foi curado de um quadro mental muito grave e que a gente passa às vezes meses e meses com pacientes como esse internados no hospital, com medicação, com psicoterapia, com apoio familiar, com apoio social, até que ele se recupere e possa se recuperar via medicina com os anjos que Deus coloca com jalecos brancos para cuidar das pessoas. Mas então ele saiu contando a história dele para todo mundo da cidade dele, e as pessoas ficavam admiradas com aquilo que Jesus podia fazer. Mas eles mandaram Jesus embora. Ele fala ali no livro de Lucas que ele queria ir com Jesus junto, e Jesus falou: não, você tem que ficar aqui. Você tem uma cultura onde você fala melhor do que eu. Aquele cara recuperado falava para os romanos sobre Jesus melhor do que a própria presença de Jesus. A presença de Jesus, ela foi ofensiva naquele lugar. Eles expulsaram Jesus dali. Se aquele cara tivesse ido junto com Jesus ali, ele seria mais um discípulo, seria mais um cara que estava andando junto, mas ele perderia a oportunidade de ser um transformador de 10 cidades. E era nisso ele que ele estava recuperando o status social dele, porque Jesus sempre ele cura, assim como quando ele curou aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, isso colocava ela numa categoria de impura na sociedade judaica. Ao mesmo tempo, ele também gera uma situação onde ele precisa falar para todo mundo ao redor que ela foi curada, porque não bastava só ser curada fisicamente e curada na alma, ela também precisava ser curada socialmente. E aquelas pessoas que a consideravam impura e isolavam ela pudesse voltar ao relacionamento e a vida com esses. Mas então a gente vê um personagem que ele enxerga o mundo através de uma mente paranoide, onde ele viu aquilo ali, lógico, demônios reconheceram Jesus dentro daquilo ali, mas aquilo ali, ele é um quadro paranoide. Ele já estava com delírio persecutório, ele se feria, ele não tinha higiene, ele estava sem roupa, ele morava no cemitério, ele rompia algemas, soltava, tinha uma força que vinha do nada, que quem trabalha em setor psiquiátrico sabe que é grupo de 8, que é para segurar e imobilizar alguém que tem uma força descomunal quando está passando por uma crise dessas. Mas quando a gente vê ele com uma mente paranoide, com uma alteração mental, enxergando um mundo que só ele enxerga e que todo mundo em volta vê um mundo completamente diferente do que ele está enxergando. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente vê com pessoas que são criativas e que acabam enxergando no mundo soluções e coisas acontecendo ao seu redor? Ele enxerga, enquanto todo mundo enxerga um problema, ele enxerga uma oportunidade. Onde todo mundo vê algo feio, ele vê um jeito de solucionar, ou ele consegue ressignificar alguma coisa, trazer uma simbologia de Speak Life, para que algo que todo mundo vê ruim, ele veja como lindo, como bom, como agradável. Mas ao mesmo tempo, como que uma mente obsessiva enxerga o mundo ao seu redor? E como que uma mente esperançosa vê as coisas, mas como que uma mente realista, se diz realista, mas normalmente são pessoas pessimistas que se falam ser realistas. Ele simplesmente considera que a pior coisa que pode acontecer é a que vai acontecer. E qualquer coisa fora disso é ser alguém sonhador, alguém irreal. Alguém que tem expectativas furadas ou que coloca expectativas muito altas demais nos outros e nas situações. Mas cada um desses enxerga o mesmo mundo de maneiras completamente diferentes. A gente busca, como ciência, assim como a gente estava falando de todo o quadro de Covid, da pandemia, a gente busca verdades objetivas. E muitas vezes as verdades objetivas a gente não vai chegar
totalmente nelas, porque está vindo uma quantidade tão grande de informações que para transformar aquilo em algo objetivo é uma ilusão, porque aquilo sempre está poluído. Cada informação vem de uma fonte, e às vezes com vieses diferentes, e às vezes fontes realmente puras, científicas, que querem que os dados sejam perfeitos. Mas você não sabe qual que é qual. Não tem como saber. E no fim das contas, o que interpreta toda a realidade objetiva é uma realidade subjetiva do eu, do meu cérebro. E a maneira que ele consegue captar as coisas ao seu redor e formar a imagem lá no cérebro. Hoje em dia é muito fácil pra gente, porque a gente tem computadores. Com computador a gente sabe o que é uma placa de vídeo, o que é uma placa de som. A gente sabe o que é uma placa de vídeo ruim. Pode causar de problema quando você tem um trabalho grande para fazer em 3D, com animação. E se o computador for bom, como que ele renderiza e forma aquelas imagens de uma maneira maravilhosa? A gente pode pegar duas câmeras diferentes. Às vezes, quando eu estou usando até do meu próprio telefone, quando eu estou filmando, ele tem 3 lentes para filmar. Mas ele tem todo um sistema de computação porque as próprias lentes geram cores um pouco diferentes uma da outra. Ele precisa calcular para ver qual que é a cor final que ele vai usar e vai entregar na imagem para dizer que tem a cor mais real, a cor mais pura, a cor mais fiel que possa ter para colocar na foto ou no vídeo que ele tirou. Então, se duas lentes de câmeras acabam recebendo informações diferentes por causa das suas próprias características, quanto mais duas pessoas diferentes, 3 pessoas diferentes, 8 bilhões de pessoas diferentes. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu me aprofundo na ideia do subjetivo versus o objetivo, e a gente vive um mundo relativista que tenta relativizar as coisas que não são relativizáveis. Ele tenta relativizar as coisas que seriam objetivas. E tantas vezes ele tenta apagar o subjetivo e aquilo que o indivíduo é de diferente. Eu posso afirmar para você uma coisa dentro disso. Todas as coisas partiram de Deus. E quando Deus se revelou para Moisés, ele falou: diga que eu sou te enviou. Deus, ele representa a si próprio, ele fala sobre si próprio como eu sou. Ele é aquele que é. Deus, ele é um subjetivo. Ele é um subjetivo que está por trás da criação de tudo que é objetivo. Ele está por trás da criação de tudo que é material. Então ele primeiro criou ele era o subjetivo. Ele criou o objetivo. E dentro do mundo objetivo real, ele criou o homem como subjetivo, como sujeito, como imagem e semelhança dele. E a gente consegue ser subjetivo de uma maneira que outros animais não conseguem. Mas a gente acaba, cada um de nós, interpretando e criando essas imagens, tudo que a gente enxerga, a noção nossa de espaço, de distância, de tempo, tudo isso acontece dentro do cérebro, informando a mente que informa a alma e a consciência. Então calcula que esse Gerazeno, esse Gesareno, ele tinha toda a percepção distorcida do mundo. Ele, com certeza, quando ele estava sendo agressivo, ele enxergava um mundo agressivo ao seu redor. Quando ele agredia alguém, ele tinha certeza que aquele alguém ia agredir ele precisava agredir antes. Ele não tinha nada da percepção que eu e você temos. Então, cada pessoa tem um universo, uma perspectiva, que para ele é tão real, mas que para os outros é obscuro. Então, a maneira que eu enxergo o mundo pode ser diferente da maneira que você enxerga o mundo. A maneira que eu vejo o futuro pode ser diferente da maneira que você vê o futuro. Não é por menos que a gente sempre fala dentro do nosso projeto da Pixel sobre a visão e sobre estar alinhado à visão. E sobre a importância fundamental de estar na mesma visão, de estar vivendo o mesmo universo, de estar andando para o mesmo lado. E é assim que a gente soma dentro disso. E claro que sempre vai ter gente que está aprendendo isso. E a gente consegue enxergar num panorama de tendo 70% de pessoas que têm a visão alinhada, é mais do que bastante para transformar uma cidade inteira e trazer fé, esperança e amor para ela. Então, para quem enxerga o mundo dessa maneira,
como é que fica para aqueles que enxergam o mundo através da fé? Eu posso enxergar o mundo como criativo, eu posso enxergar o mundo como um esperançoso, eu posso enxergar o mundo como um pessimista, e eu posso enxergar o mundo através da fé, através das coisas que, as certezas daquilo que eu espero, a convicção de coisas que eu não enxergo. E olha como enxergar, ele é fundamental na informação, na maneira que a gente forma esse mundo dentro do nosso cérebro, que informa a nossa mente, que informa a nossa alma. Através da fé, isso me mobiliza a criar esse mundo. Através da fé, a gente enxerga um novo mundo, a gente enxerga um novo céu, a gente enxerga uma nova terra. E quando alguém falar, parece que o teu jeito de enxergar o mundo mudou, é verdade. É verdade porque a fé tem disso. A fé, ela faz com que a gente tenha uma mudança constante de mente. E quando a gente está orientado em direção a Jesus, a gente está sempre com uma atualização em direção a Ele, em direção ao futuro, criando o futuro que Ele nos preparou para estar vivendo. Então, quando eu olho as coisas através da fé, ele é igual a esse texto de Tito, no capítulo 1, os versículos 15 e 16. Ele fala, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Uau! Aqui ele fala que quando eu tenho a pureza dentro de mim, quando eu enxergo o mundo através de uma lente de pureza, todas as coisas são puras. Quando eu enxergo através da fé, tudo tem propósito. Quando eu enxergo através da fé, todas as minhas atitudes elas vão rumo a uma mesma missão. E quando eu estou corrompido, descrente, tudo é impuro. Tudo é impuro, tudo é duvidável, ninguém presta. Mas para isso tem um outro texto lindo que Jesus fala um pouco mais tarde. Vou pegar ali no livro de Marcos também, Marcos capítulo 8, versículos 22 e 25, até 25. Ele fala sobre a cura de um cego em Betsaida, uma cidade chamada Betsaida. Eles foram para Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Quando a gente fala sobre Jesus, sobre Deus, tudo que eles fazem é perfeito, tudo que eles fazem é completo. E aqui a gente vê essa cura específica, onde parece que ela tem duas etapas. Primeiro ele cura de uma cegueira e ele vê as pessoas como se fossem árvores andando. E depois de curar a cegueira, ele cura a interpretação da imagem que ele está enxergando. Quando você fala sobre um cego, como é que ele diferencia homens de árvores se ele tecnicamente nunca viu homens nem árvores? Você pode ter certeza que a mente dele tinha uma maneira de interpretar e de enxergar e de o que eram pessoas, o que era uma árvore. Se você conhece algum cego, já conviveu com algum cego, eu já convivi com alguns músicos cegos, gente fantástica, e que com certeza enxergavam o mundo de uma maneira completamente diferente da que eu enxergo. Eles atribuem jeitos de resolver os problemas. E quando eu estou falando sobre um cego, tem um outro personagem que eu gosto mais, um animal. Esse animal ele vive à noite na floresta ou em algum lugar habitar uma construção. Morcego. O morcego ele é tido como um animal das trevas. Ele é tido como um animal que ele é sempre o animal que a bruxa mais gosta. E mesmo quando ele é representado como um herói, ele é o Batman, que ele é o herói mais assustador de todos, né?
Acontece que o morcego ele não tem a visão como sentido principal para ele. Ele, ele tem a noite como um ambiente muito mais seguro para ele andar, e ele é muito mais baseado em eco, em ecografia, em som, em ultrassom. Ele emite som, aquele som bate em algum anteparo e volta, e dentro do cérebro dele ele consegue, se você mexe com o computador, ele renderiza o ambiente tridimensional onde ele está. Ou seja, mesmo que ele esteja andando para um lado, ele tem a noção de todos os obstáculos que tem para frente, para trás, em cima, embaixo. Ele consegue voar no meio da noite, no meio de uma mata, e não bater no galho de árvore, diferente do que acontece com o drone da gente. Mas ele não bate em galhos de árvore voando à noite no meio da floresta. Aqueles que têm a vista como sentido principal de comunicação com o mundo, eles veem o morcego como um animal das trevas. Mas o morcego ele nem sabe direito o que é trevas. Ele só sabe que ele seguia pela audição. Eu tenho um amigo incrível que é da Mosaic Pasadena e ele é um cego maravilhoso. O nome dele é Brian Bushway. E ele sabe fazer todas essas técnicas de ecolocalização. Ele consegue treinar cegos em ecolocalização. Ele consegue jogar futebol com os outros caras. O pessoal só fica fazendo alguns barulhos. E ele sabe onde é que está cada jogador no campo. Ele consegue saber onde é que a bola está. Lógico, com um pouco mais de comunicação. Cara, ele faz esporte radical. Ele anda de downhill. Cara, umas coisas que você fala, não tem como um cego fazer isso. Eu vi ele pregando numa plataforma, num palco, onde ele conseguia ir até a beiradinha do palco sem estar nada indicando para ele. Ele simplesmente sabia por ecolocalização o que estava em cada lugar. Então a gente pega o coitado do morceguinho e fala que ele é um animal das trevas e ele vira até o vampiro. Eu fico imaginando se o morcego, se a gente tivesse essa habilidade do morcego, meio tipo ultrassonográfica, imagina como que eu atuaria como médico. Pelo sentido de ultrassonografia, você saberia como é que o coração de alguém está batendo, só de estar por perto. Você saberia se tem um tumor surgindo no fígado ou no intestino. Simplesmente porque você consegue emitir e receber ondas de ultrassom que renderizam uma imagem tridimensional. Mas nós, como seres humanos, mesmo não nascendo com isso, Deus nos capacitou tanto. Ele conseguiu desenvolver as tecnologias para conseguir ter imagens de diagnóstico formada pelo mesmo sistema que o morcego usa, usando ultrassonografia. E às vezes, quando chamam a gente que tem uma veia muito difícil para funcionar em alguém, a gente vai lá com um aparelho de ultrassom e você enxerga a veia direitinho onde é que está e tem uma chance muito maior de pegar de primeira. Quem sabe seja por isso que os vampiros eles sempre mordem o pescoço de alguém e acertam a jugular na primeira mordida. E ali a gente está falando então sobre outros sentidos e como é que eles podem nos informar da realidade ao nosso redor. E esse personagem que foi curado por Jesus, mas mesmo depois de curado, ele enxergava pessoas como árvores. E depois Jesus foi lá e tocou nele de novo, e ele passou a enxergar pessoas como pessoas. Ele conseguiu, entre várias lições que você pode tirar disso, tem pessoas que conseguem ter empatia por árvores, até mais do que por seres humanos. Mas quando a gente consegue ter empatia por seres humanos, pode ter certeza que Jesus curou o teu coração. Então, quando você começa a enxergar pessoas como humanos, é ali que Deus queria que você chegasse. Era isso que ele tinha de sonho para mim e para você. Então, mesmo esse cego, que ele foi curado em duas etapas, e isso é uma maneira dele de nos ensinar. Ele fez uma história única, não é uma cura incompleta. E o que eu quero trazer para você de Provérbios 23:7, dentro de todos esses distúrbios da percepção e da criação do universo dentro da nossa própria cabeça. Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Ele está falando sobre uma história de um outro personagem, assim como Provérbios, ele sempre tem trechinhos muito curtos, versos que contam histórias inteiras, versos carregados de uma sabedoria maravilhosa. É o Twitter de Deus, é o Twitter da Bíblia. Grande parte dela ali por Salomão, que foi o cara mais sábio
da Bíblia inteira. E quando você começa a realmente estudar a fundo, você enxerga a genialidade de cada escritor, de cada livro da Bíblia. Extremamente geniais, cada um deles. Mas ele já falava, hoje em dia, quando a gente fala sobre internet, quando a gente tem avatares na internet, quando a gente tem contas, logins e personagens de jogos que a gente joga na internet, ou de programas que a gente usa para interagir com outras pessoas, hoje em dia a gente consegue ter uma interpretação muito melhor do que é virtual, do que é real, e como que é a possibilidade de tudo que eu considero real ser algo completamente virtual dentro da minha cabeça. Mas o que a Bíblia diz é que assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Aquele cara, ele se enxergava como uma árvore. Tudo que ele enxergava eram árvores. Ele se enxergava como alguém inútil, estanque, que está ali fazendo nada, que não soma, peso morto. E muitas vezes, quando ele se considera um peso morto, ele enxerga todo mundo como peso morto ao redor. Quando ele tem problemas mentais e de relacionamento, ele enxerga como se todo mundo tivesse. E assim como quando ele é puro, ele enxerga todo mundo como puro. E muitas vezes daí ele é chamado de bobão ou otário, que todo mundo passa a perna. Então, pro puro, tudo é puro. Pro impuro, tudo é impuro. E o desafio que eu quero trazer para você como cura da nossa percepção, da nossa mente, é a tua possibilidade de enxergar Jesus em todas as pessoas, de enxergar Deus em cada um que ele criou a sua própria imagem e semelhança. Da mesma maneira que ele cura esse endemoniado gadareno, que também é chamado dessa maneira em outros textos, desse soldado romano traumatizado. E a maneira que a gente vai conviver com tanta gente que ficou traumatizada com esse período de Covid e de pandemia. Eu quero colocar para você esse desafio maravilhoso que você pode enxergar de ver várias pessoas que vão estar traumatizadas com problemas de saúde mental gravíssimo, tanto durante a pandemia quanto no pós-pandemia. E você pode curar com uma palavra. Você pode ser curado com uma palavra. Você pode ser liberto de toda essa situação opressiva que está. E assim como ele, que ele se reconhecia como legião, que ele se reconhecia na figura do porco, que era o emblema que aquela legião que dominava aquela região mesmo, ali do Oriente Médio, ela tinha como símbolo do seu escudo o porco. E ele vai pegar toda essa imagem do porco que você tem, essa imagem daquilo que passou, essa imagem do Covid, essa imagem de uma situação de trauma, essa imagem de uma situação de abuso sexual que sofreu, essa imagem de abuso social, de abuso de relacionamento, de abuso no trabalho, de abuso de qualquer coisa dessas aí. Ele vai pegar essa imagem e vai jogar no mar, no fundo do mar, onde tem o esquecimento de Deus, onde Deus se esquece de todos os pecados. É assim que ele descreve na Bíblia. Ele joga no fundo do mar do esquecimento. E da mesma maneira ele pegou aquela imagem dos porcos que aquele cara tinha, jogou aquilo ali no mar e ele interpretou aquela metáfora de maneira perfeita. Ele sabia, Jesus levou de mim aquilo que machucava o meu coração. Ele tirou de mim e eu posso reinterpretar toda a minha realidade ao meu redor. Ele tomou a compostura, vestiu-se de novo, ficou normal e quem estava em volta ficou até com medo de como que Jesus transformou aquele cara. É isso que ele tem para você. Mesmo quando ele cura a visão, às vezes não está completa, porque a visão funciona, mas a interpretação daquilo que está acontecendo está falha ainda. Assim como enxerga na alma, assim você é. Ele te ama, ele já te amou. E tudo que ele precisava ter feito por você, pela fé dele, ele fez. E pela tua fé você recebe. E hoje ele está contigo, hoje ele bate na porta. Hoje ele está na porta do teu coração batendo. E você tem a oportunidade de falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E recebendo isso, você começa a se enxergar de uma outra maneira, porque é a maneira que ele te enxerga. Onde você para de se enxergar como uma árvore. E você enxerga que você é um humano feito à imagem e semelhança de Deus, alvo do amor dele, filho de Deus.
É assim que Ele quer que você se enxergue, é assim que Ele quer que você enxergue os outros. Ele quer que através da tua pureza você consiga enxergar com pureza aquilo que está ao teu redor. Então, ora comigo, pode fechar os teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque você é aquele que nos cura o nosso estado mental. Você é aquele que nos permite enxergar o mundo da maneira que você enxerga. Você é aquele que nos permite trasladar tempo e espaço. Enxergar as outras pessoas no futuro contigo. Você é aquele que nos permite olhar para alguém doente e enxergar ele curado. Você é aquele que nos permite interpretar que alguém que estava doente e morreu, agora ele não tem mais a doença. A doença não tem mais ele. Você nos permite enxergar pessoas que têm um tempo de vida passageiro como seres eternos. Não pertencemos à linha do tempo, nós não pertencemos ao tempo. A nossa origem é a eternidade junto contigo, e é para ela que a gente retorna. Muito obrigado porque você já nos concedeu essa vida eterna desde sempre. E nos enxergando nela, assim nós somos. Nos enxergando com os teus olhos, assim nós somos. Filhos de Deus. E no meio de toda a nossa imperfeição do dia a dia, eu sei que eu fui pago por um preço para que eu me torne alguém perfeito e que é possível andar no caminho reto. Obrigado por nos permitir viver essa realidade ainda em vida, mas principalmente em eternidade com todos aqueles que amamos e com todos aqueles que lemos nos livros e sonhamos em conhecer um dia. Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação da minha alma, do meu espírito, da minha mente e do meu corpo. Obrigado por ter levado tudo isso de mal na cruz. Que você continue sempre com a pureza da mente, com a pureza do corpo, com a pureza da alma, com o espírito inabalável, porque Ele já curou tudo o que poderia ter ficado pelo caminho. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.